Fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo porque hoje teremos aí mais um jogo do Flamengo, Libertadores, Independiente Medellín, Flamengo, jogo que vai acontecer na Colômbia, beleza? E o Flamengo vai com tudo para poder continuar na liderança do seu grupo, o Flamengo tem tudo, né, para poder se classificar, né? Até agora 2 vitórias e um empate, então o Flamengo está muito bem mesmo na Libertadores e vamos ver aqui as notícias, escalação, vamos ver muito mais. Então peço a você que se inscreva, ative o sino, deixe o like, sempre trazemos aqui conteúdos sobre o Flamengo. E no final conversaremos, né, sobre o vídeo também, sobre a escalação do Flamengo para essa partida. Vamos lá. Saímos da Champions e voltamos para o que está mais perto aqui. Libertadores e Sul-Americana. De um lado, hoje, temos a agenda. O Mirassol tem brasileiro em campo, recebendo a LDU do Thiago Nunes, do Daverson. Jogo no Maião, às 7 da noite. Lá no Atanásio Girardot, em Medellín, o Independiente recebe o Flamengo, 9h30 da noite. O Flamengo querendo ganhar, querendo ser a melhor campanha. Será que vai conseguir, Rona? Hoje você vai dar uma secadinha, né? Só um pouquinho, só, né? Só de leve, Só de né? leve. É, na velocidade 1. Bom, vamos para a Copa Sul-Americana. Aqui é o interesse completo do Cicinho, porque o O'Higgins enfrenta o São Paulo no estádio El Teniente, lá no Chile, às 7 da noite. Ai. Um pouquinho mais tarde, 9h30, teremos o Blooming contra o Bragantino. Tá aí, são as atrações de hoje e nós vamos... E o Flamengo segue a sua caminhada, continua na estrada. A próxima parada é na Colômbia e jogo de Libertadores. O Flamengo está pronto para entrar em campo pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Nesta quinta-feira, o rubro-negro vai até a Colômbia enfrentar o Independiente Medellín e, se vencer, pode garantir antecipadamente uma vaga para as oitavas de final da competição continental. Para esse confronto específico da Libertadores, a expectativa é que o técnico Leonardo Jardim, mais uma vez, preserve alguns dos principais jogadores. Vale a gente destacar também que o Flamengo tem 3 desfalques confirmados para esse jogo. De Arrascaeta, que iniciou a fisioterapia por conta da lesão que ele teve no ombro. Lucas Paquetá, que também ainda se recupera de uma lesão, assim como o Eric Pulgar. Mais um que teve um problema no ombro e que ainda está se recuperando. Vale destacar também que o Flamengo vai fazer uma viagem casada, ou seja, logo após a partida diante do Independiente Medellín, a delegação rubro-negra volta para o Brasil, mas não para o Rio de Janeiro. Já vai direto para Porto Alegre, local da partida do próximo fim de semana. O Flamengo enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio e por esse motivo sequer voltará ao Rio de Janeiro. Existe a possibilidade do Pulgar ou do Paquetá, ou então dos dois, caso eles tenham condições, eles possam se juntar depois da partida da Libertadores com a delegação já lá em Porto Alegre, mas tudo isso vai ser definido pela comissão técnica. A situação do Flamengo na tabela da Libertadores é muito tranquila. O Flamengo lidera o Grupo A. Em 3 jogos ainda não perdeu. Outro ponto de destaque é em relação à ausência do jovem Wallace. Ele que entrou no clássico contra o Vasco na reta final do jogo, não foi bem avaliado pela comissão técnica, que preferiu deixá-lo fora da lista de relacionados para o confronto desta quinta-feira. Então o Wallace, vale a gente destacar também que havia negociado lá atrás para sair do Flamengo. Inclusive, esteve em Bragança Paulista treinando com o Red Bull Bragantino, que seria o seu destino, mas a negociação não foi sacramentada e a partir daí ele retornou ao Flamengo. Com o Felipe Luiz ele já não vinha tendo muitas oportunidades, com o Jardim menos ainda, e quando ele teve, ele não agradou o comandante português, que preferiu deixá-lo de fora da partida desta quinta-feira. Cara, impressionante como acontece negociação errada, cara. O Barbosa, o Alisson do São Paulo, que estava no São Paulo, está no Fluminense. Agora essa história que esse moleque vai lá e treina, mas não fechou o negócio. Eu nunca vi isso. Só ia para fazer o treino quando era negociado ou para jogar quando estava assinado, estava tudo resolvido. Mas é que é isso, a ganância, a fome de ganhar dinheiro rápido. Vamos fazer um negócio, vamos fechar. Fica na conversa, não põe a caneta. Fica complicado, fica exposto agora. Como é que o moleque vai voltar a jogar no Flamengo agora? A torcida vai pegar no pé dele no primeiro vacilo. E olha, essa situação do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras,
Ó, vamos colocar nossa enquete aí para ver quem é que tá ganhando sobre quem vai terminar a primeira fase da Libertadores na liderança. Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou... Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou um estrangeiro. Quem que você acha que tá ganhando, Ronaldo? Flamengo, sempre. Claro. Mas Flamengo, hoje, 47%. Corinthians, 28%. Palmeiras, 16%. E um estrangeiro, 10%. O Flamengo entra em campo hoje contra o Independiente Medellín. E, se vencer, pode ter a vaga antecipada já para a segunda fase da Libertadores. Lembrando que nos 3 últimos anos, mesmo na campanha do título do ano passado, o Flamengo se classificou em segundo lugar. Né? Deu aquela paçocada contra o Central Córdoba em casa, a coisa ficou embananada, depois passou também raspando pelo Estudiantes no meio do caminho, mas acabou campeão. Em 2024, o Flamengo ficou atrás do Bolívar, com pontos perdidos para o próprio Bolívar, Palestino e Bilionários, fez 10 pontos. E hoje, o rubro-negro encara o Independiente Medellín, tentando aí confirmar uma vaga antecipada nas oitavas. Fala. Cara, eu acho a sequência do Flamengo a mais difícil, né? Porque são muitas viagens e ele vai à Colômbia quinta. Joga contra o Grêmio em Porto Alegre domingo. O Grêmio jogou na... O que é europeu no Brasil, né, Júlio? Exatamente isso. Aí você pega essa maratona e tira o Lino e entra o Cebolinha. Então, assim, na frase do Abel e na situação do Flamengo, quem ganha o campeonato é o calendário, quem ganha do calendário. Quem ganha do calendário é quem tem mais elenco. Quem tem mais elenco é quem tem mais dinheiro. Flamengo e Palmeiras. Perfeito, eu assino embaixo sobre o que disse. É uma questão de grana, gente. Quem tem grana resolve essa pessoa. Então, mas aí eu acho que Palmeiras e Flamengo estão mais ou menos na mesma condição, certo? Ah, sim, exatamente. Eu só estou dizendo que o Abel tem falado... Um pouco à frente, né? Oi? De grana. Flamengo um pouco à frente de grana, né? Sim, mas em termos de investimento... Acho que chega num nível ali que é tanta grana que também... Em termos de investimento na formação do elenco, por exemplo, ano passado o Palmeiras até investiu mais do que no Flamengo. Muito, sim. Né? Sei lá, sim, eu acho que o elenco do Flamengo ainda oferece mais opções. Mas é assim, o Palmeiras, para comparar, ele não tem essa sequência de viagens tão pesadas e o jogo, e às vezes acontece isso, né? A partida da Copa do Brasil é simplesmente para cumprir tabela, né? O Palmeiras pegou o adversário mais fácil. Em Londrina, no campo neutro, Jacuipense. Então ele pode, nessa rodada de meio de semana, eu acho que essa é a principal comparação. O Flamengo vai no Barradão para defender a classificação contra o Vitória. Foi 2-1 ainda, no Barradão. E o Palmeiras vai jogar em Londrina, um amistoso contra o Jacuipense. Faz diferença nesse sprint final até a parada da Copa. Casão, você estava falando sobre ficar em primeiro lugar e algum time precisa fazer o quê? 16 pontos. O Flamengo pode fazer, né? Pode. Então, tem que chegar a 16 pontos, porque eu acho que o Corinthians vence as 2 partidas. Eu acho, né? Mas isso aí é uma opinião. Mas o Flamengo tem mais condições de chegar a 16 pontos do que o Corinthians pelo time que tem. Em relação ao dinheiro e como contratar, a diferença de Flamengo e Palmeiras é a estratégia de contratação, né? O Flamengo contrata jogador para ser titular, para chegar a ser titular. Como o grupo é grande, ficam muitos jogadores que podem ser titular no banco. Então, quando tem que poupar alguém, entre aspas, é como o Júlio falou, o Pedro jogou 2 seguidas, sai entre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um titular, pode ser um titular. O Cebolinha pode ser um titular no lugar do Samuel Lino. O Luiz Araújo pode ser um titular no lugar do Plata, né? O Plata é titular na maioria das vezes, mas pode ser Luiz Araújo. E assim é em todas as posições do Flamengo. O Flamengo tem um elenco de titulares. Se você pegar Cebolinha, Luiz Araújo, o Bruno Henrique, você pega o Danilo, que joga, às vezes não joga, que vai para a Copa do Mundo. Você pega o Alexandro, você pega vários jogadores que estão ali, o Saul ou o Jorginho, né? O Pulgar. Eles são titulares, poderiam ser titulares em qualquer outro time do Brasil, de ponta, inclusive o Palmeiras. Inclusive no Palmeiras, alguns poderiam ser titulares. Então, assim, o Palmeiras já contrata diferente. E nem sempre as contratações do Palmeiras, principalmente
aquelas contratações bem caras dão certo e nem sempre ficam muito tempo no clube. Do Flamengo fica. O Flamengo contrata os caras ficam lá, jogando, sai um ou outro. Vê quanto o Palmeiras gastou nos últimos anos. Nos últimos 3 anos. E quantos já foram embora? Perfeito. E alguns que ficam no banco, mas não disputam posição. Por exemplo, o Martínez, que é um volante, que está lá no banco do Palmeiras, não é? Sim. Então, ele está no banco, mas ele está no banco sendo banco. Ele está no banco sendo um reserva. É verdade. Não é que ele disputa a posição titular. No Flamengo, não. Os caras disputam a posição titular. Quem entra em campo pela Sul-Americana? Pois é, galera, e temos aqui também a escalação, né, a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje, né, Libertadores. O Flamengo vai enfrentar o Independiente Medellín da Colômbia, fora de casa, e temos aqui essa provável escalação, né, com o Rossi no gol, onde, segundo aqui, essa possível escalação, temos o Vitão e o Danilo, né, podendo aqui ser o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, enfim. E aí, os laterais, Emerson Royal e o Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas talvez entre um Varela aqui, ou um Alexandre aqui, mas possivelmente pode ser esses dois porque eles estão mais descansados, né, fisicamente. No meio, Everton Araújo, que está jogando muita bola, que está muito bem o moleque, juntamente com o Jorginho, né, que é o nosso maestro aí, um dos maestros do Flamengo, o cara que faz a bola rolar, o cara que dita o ritmo da partida, que dita o ritmo do Flamengo, então um cara muito importante para jogos assim da Libertadores. Mais à frente, Carrascal, ou como chamado aqui, né, Carrascraque, que está substituindo o Arrascaíta, que para mim não é a mesma altura, mas é o que a gente tem, né? É um cara bom, mas na minha opinião, ele é muito firulento. Às vezes ele exagera demais, sabe? Driblando, demora de tocar, e isso acaba dificultando um pouco e prejudicando o andamento do Flamengo, que às vezes precisa de um jogo mais dinâmico, um jogo mais rápido. E pela demora dele, né, de querer às vezes driblar demais, segurar demais, aí acaba atrapalhando, mas é um jogador jovem, esperamos que ele melhore nessa questão, mas ele deve ser o titular hoje. E na frente, começamos aqui na ponta direita, Luiz Araújo, ponta esquerda, Cebolinha, e na frente, Bruno Henrique. Claro, a gente sabe, né, pode ter aqui o Plata, pode ter o Samuel Lino, pode ter o Pedro, enfim, mas essa aqui é a provável escalação, pode ser que mude um ou outro, mas são os caras aqui mais descansados, possivelmente o Jardim deve usar aqui essa escalação aqui, alterando pouquíssimas peças. Mas é isso, se você curtiu, deixa o like, comenta também o que é que vocês acham do que foi passado aí no vídeo, né? Sobre calendário, que foi falado muito também, sobre a partida em si, sobre, enfim, tudo, né? Tudo que foi falado. Você pode aí comentar também, que é muito importante a sua opinião. A gente agradece a vocês, tamo junto e até o próximo vídeo, beleza? Fui!